Bom dia, Vide, bom dia a todos, todas. Muito bom estar aqui novamente, reencontrar carinhas que nós não víamos alguns domingos, né, por conta das férias, das praias, dos balneários sempre lindos do nosso Pará. Apesar de eu não ser paraense, mas o nosso Pará cá entre nós, é uma das belezas naturais mais lindas que nós temos no Brasil, não é verdade? Sim ou não? Esta semana eu fui abordado por uma pessoa falando para mim que ele estava esperando uma experiência com Deus. E a experiência com Deus que ele estava esperando era a experiência a partir da vivência do sobrenatural. E ele disse que a fé dele era fundamentada nessa busca para o sobrenatural de Deus. E aí eu falei para ele com uma pergunta: quando você lê os relatos bíblicos, você encontra mais o sobrenatural de Deus, ou você encontra a vida cotidiana? A vida cotidiana com Deus, o dia a dia com Deus, ou às vezes você consegue só enxergar esse sobrenatural de Deus. E as pessoas vivem buscando isso. E quando nós falamos em novo, eu não me proponho aqui a falar sobre esse novo, desse sobrenatural de Deus, voltado para atender às nossas necessidades, os nossos anseios ou os nossos caprichos. Eu não me proponho durante os próximos domingos a falar sobre isso, mas a falar sobre vida. E o que seria vida? Quando eu penso em vida, ou quando você pensa em vida, qual a primeira imagem que chega aí para você? Ou que palavra você poderia de imediato falar nesta manhã, quando você pensa em vida? Quando eu penso em vida, eu penso o seguinte, que a vida não é sobre conceitos. A vida não é sobre busca de resposta, de perguntas e respostas, até porque nós somos seres subjetivos, ou seja, cada um de nós é diferente. Cada um de nós elaboramos diferentemente as nossas dores, os nossos objetivos, as nossas dificuldades. Cada um traçamos aquilo que faz sentido para nós, o nosso caminho. Então a vida não fala sobre respostas e perguntas, perguntas e respostas. A vida não é sobre isso. A vida também não é sobre nascimento e morte, mas a vida é sobre o que fazemos entre o nascimento e a morte. Só que às vezes nós nos pegamos em determinadas situações em que buscamos ou atrelamos a felicidade a ter, até mesmo porque a gente vive num país capitalista, e a felicidade muitas vezes é definida a partir daquilo que você tem, do curso que você tem, da posição que você está. E felicidade também não é sobre isso. Certo psiquiatra, respondendo a uma pergunta sobre como encontrar felicidade, ele disse: atravesse a rua da sua casa, encontre uma pessoa necessitada e sirva, e ajude, você encontrará a felicidade. Então às vezes parece que a vida ela tem esse percurso, essa busca, a busca pelo prazer, a busca por cultivar o seu próprio hedonismo, e a vida também não é sobre isso. Mas aí eu fiz uma pergunta, até mesmo na internet, sobre como Deus entra na nossa história, como Deus pode se inserir na nossa vida. Porque às vezes nós somos conduzidos a partir dos valores deste mundo, ou dos princípios que este mundo pelo menos tenta reger, e aí às vezes a gente termina sendo influenciado, ou até mesmo alguns engolidos pelos valores desta sociedade, pelos valores que se apresenta como verdade, muitas delas verdades inquestionáveis, verdades absolutas. E a gente começa a entender que a vida é assim,
que a vida precisa ter a pegada deste mundo, que a vida precisa ter os valores deste mundo. Se você não tem, você não consegue ser. Se você não consegue ser, você não existe. Você não existe, você está caminhando para o sepultamento, para a sua própria morte. E aí as pessoas pensam que a vida é isso, e vivem a vida sem sentido. Como Viktor Frankl narra um dos seus livros, Em Busca de Sentido. Mas o que seria sentido? O que seria a busca de sentido? Quando a gente pensa sobre a busca de sentido, a gente pensa e traz a pergunta para nós: como eu busco sentido para mim? Como fazer a vida valer a pena? É a partir daquilo que eu tenho ou daquilo que eu construo na minha relação com Deus e na minha relação com as pessoas? E vivemos essa horizontalidade da vida, como se a vida fosse a horizontalidade, as relações, as conquistas, as posses, o ter, o saber, o compreender. E a vida não é sobre isso. E aí, às vezes, a gente vai tendo algumas experiências difíceis, experiências amargas. A gente começa a escutar muito ruídos sobre a vida. E quando alguém pergunta para você qual o sentido da sua vida, talvez você não saiba a resposta. O que é que te impulsiona a viver? Você não tem respostas. É sobre você, não é sobre o outro. Então, durante as próximas semanas, nós vamos construir possibilidades e caminhos juntos nas manhãs de domingos, aqui na Vida, a partir das 10h30. E aí eu separei 3 textos que falam aí nesse começo dessa reconstrução para pensarmos sobre a vida, sobre como nós queremos conduzir nossas próprias vidas. E aí eu me lembrei do texto de 1 Reis, em que narra a história de Elias. É curioso e interessante ao mesmo tempo, esta relação do profeta Elias com a sua comunidade, com o povo de Israel. Desse profeta que é separado, deste homem que é separado, para que a partir disto ele possa pronunciar as verdades de Deus. Esta era a proposta principal do profeta. O profeta não se propunha apenas a prever o futuro, mas ele previa o futuro a partir da sua leitura do presente. Então essa questão de adivinhações não era muito presente, entre aspas, na vida das atribuições do profeta. E aí ele começava a fazer as suas leituras, e a partir das suas leituras, ele começava a profetizar. Por exemplo, na sua relação com Acabe, que era o rei daquela época, ele fez algumas profecias duras, inclusive de seca, inclusive de tempos difíceis para Israel. E aí ele começou a colher situações difíceis da vida. Mas olha só, cara, ele estava falando em nome de Deus. Aquilo que ele vivia, que ele era impulsionado na sua relação com a comunidade israelita e na sua relação com o rei, era a partir da sua crença, que aquilo que ele falava vinha, tinha origem no próprio Deus. E aí, meu irmão, olha só, as coisas começaram a se complicar. Olha o que diz o texto aqui, de 1 Reis 19, 3-4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O que aconteceu? A esposa de Acabe, Jezabel, ameaçou Elias. Elias, se eu pegar você, cara, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Eu vou matar você. Aliás, Jezabel já tinha matado, cara, mais de 400 profetas. E Elias era o único profeta. E quando ele se viu numa situação de ameaça, ele fugiu com medo, mas não só com medo,
Ele foi sozinho para o deserto, e sozinho com o deserto não teve com quem compartilhar a vida, não teve como compartilhar as suas dores, as ameaças, as dificuldades, os problemas, as frustrações, as expectativas. E quantas vezes a gente se encontra neste lugar? Quantas vezes nós entendemos que estamos fazendo aí a vontade de Deus, que estamos aí nessa conexão sincera com Deus? Quantas vezes você se deparou numa situação em que você se olhou, se enxergou e disse: o que é que está acontecendo? Porque as coisas acontecem desta maneira, porque a minha vida está nesse estado, porque eu faço tudo certinho, eu procuro fazer a coisa tudo corretamente, mas as coisas começam a desandar, a minha vida está desandada, a minha vida parece que está vazia, o meu coração está cheio de frustração e dores, mas eu tento fazer a coisa certinha, mas não dá certo. Se coloca no lugar do Elias, cara, desse homem que falava em nome de Deus, e que começou a colher as consequências da sua obediência a Deus. E ele se encontrou nesse lugar de dores. Inclusive, quando ele começou a sair a caminho do deserto, ele fez uma oração e disse: Senhor, eu quero morrer. A minha vida perdeu sentido. Eu não quero mais existir. Por favor, Senhor, me mata. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele estava com alguns pensamentos de morte. E aí eu fiquei pensando o que falar, pensando como poderia alcançar esta pessoa, pensando como as minhas palavras poderiam de alguma maneira dar uma outra direção, um outro caminho para esta pessoa. E à medida que eu ouvia, eu pensava sobre o que eu iria falar para ele. Eu peguei uma cuia de tacacá. Só que essa cuia de tacacá, tinha os desenhos aqui da Amazônia, toda desenhada. Eu virei a cuia de tacacá do lado do avesso, e aí eu coloquei essa cuia de tacacá na sua horizontalidade. E eu perguntei para ele: o que é que você enxerga? Eu enxergo alguns desenhos. Me descreva que desenhos são esses. E ele começou a descrever os desenhos que estavam no seu campo de visão. Depois eu peguei a cuia do tacacá, como ela é oval, eu coloquei esta cuia de tacacá na verticalidade desta pessoa. E eu disse para ela: como é que você vê essa cuia? Descreva o que você vê. Aí ele disse assim para mim imediatamente: agora eu vejo a cuia de tacacá, o desenho, de forma ampla, de forma completa. Na horizontalidade, como você me mostrou, eu não conseguia enxergar todos os desenhos da cuia. E aí eu disse: você está vendo a sua vida, a leitura que você faz daquilo que você consegue viver, das relações que você estabeleceu, na horizontalidade, como você viu essa cuia do tacacá, que restringia o seu campo de visão? Ou você está conseguindo fazer a leitura da sua vida a partir da verticalidade, em que você, quando pegou a cuia de tacacá, você conseguiu ver todos os desenhos contidos na cuia do tacacá? E ele disse para mim: Valmir, me parece que eu estou vendo a minha vida na horizontalidade. Eu consigo enxergar poucas coisas. Eu consigo ver poucas coisas. Mas quando você me fala
sobre a verticalidade da vida, eu consigo enxergar muita coisa que está acontecendo de bom na minha vida. E aquele pensamento de morte que a pessoa nutria, imediatamente foi diluído, porque ele começou a encontrar um sentido maior para a sua vida, um sentido mais amplo da sua vida, uma dimensão maior da sua própria existência. Às vezes, na vida, na trajetória, nessa jornada, parece que as pessoas vão trazendo, e a gente tem frustrações, o sofrimento, a dor faz parte. Já vivi momentos difíceis da minha vida, certamente você viveu alguns momentos difíceis da sua vida, e você ainda certamente vai encontrar momentos difíceis na sua vida. Isso é uma garantia, gente. Não tem como passar por esta vida sem sofrimento. Dizer que não existe sofrimento é fazer o teu olhar da própria vida a partir de um triunfalismo, que a vida é uma caminhada, uma jornada triunfal, e não é verdade. E nessa caminhada, a gente na busca do novo, de novas experiências, de novos contatos, de novos abraços, de novos amores, de novas experiências. Algumas delas vão ser muito difíceis. Elias desejou a própria morte. Mas tem uma outra mulher narrada no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. No Novo Testamento, existe esse registro desta mulher aí, em Marcos 5, 25 a 26. Ela começou a ter alguns problemas de saúde. Veja bem, com Elias, o problema dele era por obedecer a Deus, ele trouxe consequências disto. Com esta mulher do fluxo do sangue, ela viveu 12 anos sofrendo. E não foi tão simples assim. Além do sofrimento que ela teve que encarar dia a dia por 12 anos, ela também teve que gastar tudo que tinha. Com todos os médicos daquela época, e médico naquela época era muito caro, só a classe média alta que tinha condições de ter um médico. E essa mulher gastou tudo que tinha, não sobrou absolutamente nada. Ela perdeu a esperança, perdeu a vontade, inclusive, de continuar investindo ou tentando recursos para a sua saúde. Na verdade, ela dia a dia havia piorado. Esse é o segundo registro de uma mulher que sofreu. O terceiro momento é o momento em que existia um surdo e quase mudo na época de Jesus, em que seus amigos se reuniram e disse: poxa vida, nós precisamos ajudar esse rapaz. E eles tiveram a ideia de procurar Jesus. Olha, Jesus, tem essa pessoa aqui, muda, surda e muda, e nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa por ela. Nós pedimos, Senhor, que a Tua generosidade, a Tua compaixão, a Tua misericórdia alcance a vida desta pessoa. E aí olha só que interessante, nesse texto, Jesus olha para esta pessoa e faz algo diferente do que ele havia feito em diversas situações. A questão é que como essas histórias se entrelaçam. Como a história de Elias, que obedeceu, se entrelaça com a mulher que sofria 12 anos. E que, por sua vez, entrelaçam com a vida deste mudo e surdo. Como essas histórias se entrelaçam? E aí, olha só, gente. Primeiramente, quando você olha o texto lá de Reis, você vê o cuidado de Deus. Veja só, olha o que diz o texto. Então, ele se deitou debaixo do pé da giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse: Ei, Elias, levante-se. Eu trouxe uma comida quentinha para você, um pãozinho quentinho para você, uma manteiguinha
com uma coca bem geladinha, Elias. E para você não ter problema, de preferência uma coca zero. Elias estava dormindo. Elias estava sozinho. Elias não percebeu e não tinha cuidado de ninguém. O anjo do Senhor apareceu para demonstrar, se apresentar como aquele que cuida. Segundo momento do anjo, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez em Elias. Elias, levante-se, coma, você precisa de energia, você tem uma caminhada longa. Você percebe como é o cuidado do Senhor na vida de Elias? Talvez as suas tentativas, ou diversas tentativas, te deixaram numa situação difícil de descrédito, de alguns projetos que de repente você abandonou já. Que você não acredita talvez nem no seu potencial mais. Que os seus valores de repente foram se perdendo e deixados para trás. E que você se vê nessa travessia sozinho. Talvez as pessoas que você contava, as pessoas que se apresentavam como seus amigos, suas amigas, você não tenha mais contato, talvez porque você se afastou de todos eles, ou talvez eles mesmos se afastaram de você, e você ficou nessa caminhada sozinho e sozinha. Mas perceba uma coisa, assim como Elias teve o cuidado do anjo, teve o cuidado do Senhor, o Senhor jamais nos abandonará, porque Ele é o Deus do cuidado, Ele que se apresenta como Deus cuidador, como Deus generoso, como Deus de misericórdia, como Deus que abraça, como Deus que se importa com você e com a sua história. Deus é o Deus do cuidado, independentemente das circunstâncias, independentemente de onde você esteja, de como você esteja. Ele sempre vai se apresentar como Deus que cuida e que zela por sua vida. Por mais que os projetos tenham desandado, por mais que a sua vida esteja oca, esteja vazia, por mais que até mesmo você não veja ou não perceba Deus na sua história e na sua vida, por mais que você esteja totalmente desanimado, Deus sempre vai se apresentar na sua vida como um Deus que cuida. Mas aquela mulher de 12 anos de sofrimento, não tinha mais esperança, não tinha mais para onde recorrer, e o seu sofrimento um dia acabou, porque ela entendeu que Jesus poderia ser essa pessoa que iria se apresentar generosamente, restaurando sua saúde. Ela reuniu um pouquinho de força que ela possuía, que ela tinha no seu coração, e disse: eu acho que este cara pode resolver o meu problema, eu acho que é a minha última cartada, é a minha última tentativa, eu preciso me aproximar desse Jesus, para que de repente a minha saúde possa ser restaurada. Quando ela tocou, diz o texto bíblico, em Jesus, a sua esperança se renovou. O seu ar começou a ter um ar diferente. Os seus olhos começaram a brilhar, porque ela começou a enxergar um caminho. Como diz o texto bíblico: eis que vos mostro um caminho sobremodo excelente. Podemos viver bem com várias situações da vida, né? Nós temos amigos, às vezes temos um recurso para sair, um recurso para viajar, às vezes temos
um bom ambiente de trabalho. Às vezes nós nos damos bem com as pessoas, às vezes entendemos que a nossa vida está confortável, está tranquila. Às vezes a gente pensa, né, que as águas do mar já deixaram de ser agitadas, não estão mais agitadas. Oh, minha vida está tão tranquila. E a gente descansa e precisa descansar mesmo em situações dessas que nós experimentamos para a nossa vida. Mas a vida não é só sobre isso. A vida é você tentar se abrir, não só para o cuidado, mas para a renovação da esperança no Deus que cuida. Quanto a este homem, era muito comum naquela época, gente, inclusive, as pessoas que tinham algum tipo de doença eram totalmente discriminadas, não podiam participar da vida religiosa da comunidade israelita. Para esta pessoa era muito difícil. Mas olha só o que Jesus fala para ele, uma palavra que ele usa apenas nesse texto e em nenhum outro texto da Bíblia. Ele usa a palavra efatá, que significa abre-se, ou abra-se. Eu fico pensando, 2 momentos de Jesus na relação com este homem. Primeiro, quando ele pede para sair da multidão. Ora, várias vezes Jesus fez alguns milagres na multidão. Várias vezes Jesus publicamente se manifestou a sua glória, a sua presença, o seu poder, para que todas as pessoas vissem. Para este homem, exclusivamente, ele pede para este homem se separar. Ele puxa esta pessoa da multidão, chega no seu ouvido e diz assim: efatá, abre-te. E aí eu fico pensando, o que é que este homem, viveu na sua vida para que Jesus falasse abre-se? Jesus não disse escute. Jesus não falou fale. Jesus não, em alguns momentos, Jesus não expulsou o demônio. Jesus não fez nada disso. Será que este homem teve algum trauma na infância, na sua adolescência, na sua vida, que o baque foi tão grande que ele se fechou? Será que este homem, durante a sua história, à medida que ele foi preservando, acumulando histórias difíceis, ele não se travou? Quantas pessoas vivem experiências neste nível, e se fecham para as relações, se fecham para novas amizades, se fecham para o amor, se fecham para novas tentativas, se fecham para a sua criatividade, se fecham para a vida, se fecha para viver as diversas experiências, se travam, se excluem, se fecham, se aprisionam. E aí a vida desta pessoa vai assim, vai levando. Sabe aquela canção do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele perdeu a alegria da existência. Abre-se, ou abra-se. Que nesta manhã você possa se abrir para o novo, para viver o novo, para sentir o novo, não a partir daquilo que é possível você experimentar fora de si, mas dentro de você,
na sua experiência com Deus, na sua caminhada com Deus, na sua jornada com o Senhor, nas suas experiências com Ele, nas suas aberturas para viver o novo nesta caminhada de vida, nesta alegria de existir na troca com o Salvador, com o Messias, com o Jesus de Nazaré. Então, olha só, eu queria que você saísse daqui pensando em 3 coisas, em 3 palavras. Se abra para o cuidado. A propósito, a Vide, ela está se propondo a cuidar das pessoas. Nós vamos iniciar os nossos pequenos grupos em setembro, início de setembro. O pequeno grupo não é um pequeno grupo multiplicador. O pequeno grupo é um pequeno grupo cuidador. O líder vai cuidar de você. E você vai cuidar uns dos outros. Participe desse tempo durante a semana para se permitir ser cuidado. Então, o cuidado de Deus, ele representa ele se faz presente na nossa relação com você no pequeno grupo. Vem viver a experiência de cuidado conosco. Vem viver também essa experiência do Deus que cuida de você. Segundo, saia daqui com a esperança. De repente você não tem mais esperança em um determinado quesito, em uma determinada área da sua vida. Mas que você possa sair daqui, pelo menos com essas 3 histórias, ou pelo menos com uma, dizendo o seguinte: eu quero sair renovada com Deus que renova as esperanças. Terceiro, viva a sua liberdade. Não faça das suas experiências uma prisão para a sua vida. Escute a voz de Deus nesta manhã: Efatá, abre-te, e viva essa caminhada com Jesus. O que é que você pode fazer saindo daqui? Que reflexões você pode fazer? Que situações você pode recomeçar? Que ambientes você pode começar a frequentar? Que situações você entende que precisam ser trabalhadas em você? Saia daqui com isso e viva a liberdade com Jesus. Com Jesus. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria orar com você nesta manhã. Eu queria que você curvasse sua cabeça e pensasse em você. Pensasse como anda o seu coração. Começasse a pensar sobre que caminhos você pode, a partir de hoje, trilhar com você, com Jesus ou com gente. Eu queria que você saísse aqui pensando sobre isso e se conectasse nesta manhã com estas verdades que eu falei aqui. Deus bom, Deus maravilhoso, Deus generoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, e obrigado mesmo por tudo que foi dito nesta manhã. Sabemos que a nossa vida, ela é frágil, e queremos declarar algo que é notório, Senhor, que é aberto na nossa relação contigo. Possuímos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, sabemos muitas vezes das nossas limitações, às vezes somos impedidos, porque trazemos e carregamos as nossas histórias de dores, de frustrações, e aí, Senhor, às vezes não conseguimos viver a vida, e estamos sendo bem abertos contigo nesta manhã. Te pedimos a tua generosa mão, a tua doce voz, a tua inefável presença,
a Tua presença sempre presente, que o Senhor nos ajude a vivermos o novo nessa jornada de vida. Que as coisas velhas, como diz a Tua palavra, possam de fato passar, e eis que o novo possa se apresentar, para que possamos viver as experiências de uma vida, não só na perspectiva ou com a lente do pessimismo, com a lente das dores, dos traumas, mas que possamos viver a vida, Senhor, enxergando a vida com uma lente diferente. A vida não se traduz, não se define a partir dos traumas e dores que vivemos, mas a vida se define a partir de uma escolha e de uma decisão que tomamos dia a dia, de caminharmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda nisto. Amém. Amém.